Kyrie eleison. Olá, eu vou dar agora sequência aos vídeos sobre apostolado católico e nesse vídeo, ao contrário do que eu anunciei no vídeo anterior, eu ainda vou continuar com aquele nosso católico imaginário que em épocas de crise da igreja estaria tentando fazer então um apostolado, tentando levar os pagãos à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas em meio a uma crise da igreja. Não é? Nós, no último vídeo, vimos esse nosso indivíduo, esse nosso católico, ou tentando fazer um apostolado, né, na crise ariana. Eu descrevi no vídeo, então, as dificuldades que esse nosso católico imaginário estaria, então, enfrentando, né, naquela gravíssima crise do século IV, V, VI da era cristã. Né? Eu gostaria de falar agora da experiência desse nosso católico imaginário numa crise também gravíssima de um ataque sofrido pela Igreja Católica feita pelos hereges albigenses, ou os cátaros, no século X, XI e XII. Mas antes de descrever essa experiência, eu vou relembrar aqui que nós estamos tentando fazer esse recuo histórico para evitar, não é, uma certa emoção do momento em que nós vivemos uma crise sem precedentes na igreja. Estou tentando fazer esse recuo porque eu gostaria de ser capaz de, quando falar sobre a crise atual da igreja, falar sem a emoção do momento, não é? Para que a gente possa analisar de modo mais frutífero a crise atual, nos seus vários ângulos, nas suas várias facetas, não é isso? E ainda antes de enfrentar esse problema grave atual, eu gostaria, não fiz no vídeo anterior, mas gostaria de fazer aqui agora, que é o seguinte: quem fala nesse vídeo fala como um católico, está emitindo opiniões pessoais, sem autoridade nenhuma. Né? Um fiel católico, leigo, que emite opiniões sem autoridade eclesiástica nenhuma. Não é isso? Então, é preciso deixar claro que minhas opiniões valem tanto quanto a de outros católicos que estão fazendo um trabalho de apostolado na igreja. Né? É importante dizer isso porque eu não me considero de nenhuma forma autoridade nos assuntos que estou tratando aqui, né? E gostaria que quem assistisse esse vídeo apenas considerasse que eu sou um católico tentando viver a doutrina católica verdadeira numa época de crise em que eu vejo a crise, em que eu percebo a crise, em que eu percebo os desvios da crise, mas como católico não tenho solução para a igreja. Não é? Como católico, eu não sei como resolver as situações. Né? A minha tentativa é, no meio desta crise, com a graça de Deus, me manter ainda
um católico verdadeiro. E se eu puder ajudar as outras pessoas a se manter na fé verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, já terá fruto esse trabalho, não é isso? Pois bem, dito isto, eu gostaria de considerar agora esse nosso católico imaginário na crise dos cátaros, não é? Vocês sabem que essa crise teve o seu centro geográfico, né? Principalmente no sul da França, né? Na região do Languedoc, e envolveu uma discussão com um grupo de autodenominados católicos que dizia, que pregava, que eles eram os católicos verdadeiros e que os outros tinham que se converter a esse catolicismo verdadeiro cátaro, né? Essa herança que foi tomada pelos cátaros é uma herança gnóstica, né? O gnosticismo sempre acompanhou a história da igreja desde o século II, III. A gente sabe disso por testemunhos de vários santos da época, né, lutando contra essa heresia, né. Me lembro agora de Santo Irineu, mas também depois Santo Agostinho, que inclusive Santo Agostinho foi, na sua juventude, simpático ao gnosticismo, né, ao maniqueísmo, que é uma das tradições gnósticas, e os cátaros então pegaram essa tradição e deram um sabor, né, um sabor medieval a essa heresia, e eles se consideravam então detentores de uma doutrina que nem todos os católicos eram detentores. Portanto, existe uma tradição gnóstica aí de que existe algo oculto na doutrina católica e que é revelado esse algo apenas para alguns, né? E esses alguns, naquele tempo, se consideravam puros, os católicos puros, né? Quem são os cátaros, né? Existem muitos. O catarismo ele é uma heresia muito moderna, né? Na linguagem atual, nós podemos considerar que os cátaros são pacifistas, eles eram contra qualquer tipo de guerra, eles provavelmente seriam ecologistas, ambientalistas, né? Eles eram abortistas, eles desprezavam a maternidade, né? Eles tinham um ritual de suicídio coletivo, né? Eles desprezavam esta vida terrena, como todos os gnósticos, né? Eles consideravam que nós estamos aprisionados aqui no mundo mal e que nós devemos nos libertar, mesmo que seja através do suicídio. E essa doutrina tomou conta da igreja no sul da França. Bispos, príncipes, padres tomaram igrejas, através inclusive de violência, de força militar, força física, etc. Então vocês imaginem o nosso católico imaginário nesse ambiente, não é? Possivelmente tendo parentes cátaros, possivelmente tendo amigos cátaros, vivendo num ambiente cátaro e tentando ensinar ou propagar a verdadeira doutrina, que não é uma doutrina oculta, que Deus fez o mundo e considerou que ele era bom, que a maternidade era uma coisa abençoada por Deus, que
enfim, o suicídio era uma desgraça eterna. Imagine então a situação desse indivíduo, né? Em que existiam dois grupos de pessoas alegando que, com duas doutrinas completamente opostas, que eles eram a verdadeira igreja, né? Então, nessa situação, como na do arianismo, nós temos então um indivíduo que, para fazer seu apostolado, tinha que se envolver nas discussões da crise. Era impossível dialogar com alguém e convencê-lo a se converter à Igreja Católica sem levar em conta, pelo menos, essa discussão que era pública, que era absolutamente aberta na época. Não é? Então, vocês vejam que em qualquer época, não é? Nós temos essa mesma questão. Não é? Podemos avançar um pouco mais, por exemplo, e considerarmos esse nosso católico imaginário na época do jansenismo. Veja que o jansenismo é uma espécie de calvinismo avançando para dentro da igreja. O jansenismo foi uma herança terrível que a reforma protestante deixou ao catolicismo. E ela foi tão mais terrível quanto mais diluída essa doutrina jansenista foi divulgada na igreja, né? Ela trazia um certo pessimismo calvinista, uma certa sombra negra de Calvino sobre a igreja. Ela aparece em várias facetas, mas ela aparece principalmente dentro da Igreja Católica naquela doutrina de que nos afasta da Eucaristia, de que nós somos pecadores tão terríveis que, mesmo que nós confessássemos os nossos pecados, logo que a gente saísse do confessionário, a gente já teria tantos pecados que seria uma temeridade nos aproximarmos da comunhão. Então, o jansenismo conseguiu congelar os católicos e estimular tanto medo, tanto temor da aproximação da Eucaristia, que os católicos começaram a se afastar da Eucaristia. Coisa terrível, porque a nossa vida, a seiva da videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ela corre principalmente através da Eucaristia. E esse afastamento, né, esse estranhamento entre o católico e a Eucaristia é uma coisa terrível. Né? Vocês imaginam, então, essa situação de um católico vendo essa essa crise na igreja e mesmo assim tentando ensinar a doutrina. Ele vendo grandes personalidades da igreja favorecendo essa heresia, vendo o grande Blaise Pascal favorecendo essa heresia e outros tantos, né? E tentando ainda assim acessar o ensinamento tradicional, vendo, por exemplo, né, São Luís Maria Grignon de Montfort lutando contra essa heresia, inclusive perdendo o uso de ordens. Ele passou muito tempo sem poder celebrar os sacramentos por decisões de bispos jansenistas, porque São Luís
era um defensor da comunhão frequente, da aproximação frequente da Eucaristia, etc, etc. Não é? Então, por aí vocês veem que essas heresias, para um católico que queira fazer um apostolado frutífero, ela precisa, essas heresias precisam estar na consciência desse católico. Não é? Eu volto a afirmar que o apostolado não precisa se basear simplesmente na guerra contra os hereges ou numa posição, digamos assim, de antipatia ou de frequentes ataques, né? Mas o apostolado ele não pode desconhecer e também não pode deixar de falar sobre as heresias do tempo, né? De alertar os outros nossos irmãos sobre isso. Não podemos deixar de denunciar muito calmamente e muito claramente, não é? As coisas que nos afastam da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é difícil de fazer porque, principalmente porque clérigos, às vezes, propagam heresia, não é? Às vezes bispos propagam heresias, às vezes cardeais propagam heresias, né? Às vezes a alta cúpula da igreja é conivente com a heresia ou ajuda aos católicos do mundo inteiro terem a impressão de que a heresia é uma doutrina válida na igreja, não é? Precisamos de cuidados também de denunciar, mas principalmente de clareza, não é? Nós temos que nos basear nos documentos da igreja, não é? Para tentar convencer as pessoas, não é? Então, o que eu gostaria de terminar, né, com esse vídeo é esse passeio pelas heresias antigas, porque isso vai nos ajudar a nos posicionar em relação ao apostolado moderno, atual, e principalmente sobre as heresias atuais. O que distingue o nosso tempo dos tempos anteriores é que as heresias atacavam a igreja uma por vez. Embora fossem terríveis essas heresias, uma preponderava sobre a outra e em cada momento, não é, esse católico que tinha um apostolado, ele tinha que se preocupar apenas com uma heresia. O tempo moderno é muito mais complicado porque há uma convivência de todas as heresias ao mesmo tempo, não é? Eu vou explicar isso num outro vídeo, mas há, nas palavras de São Pio X, não é, uma coisa hoje que é a síntese de todas as heresias, ou seja, ela contém o germe de todas as heresias. E o que distingue hoje a heresia de hoje das heresias anteriores é que ela não pretende apenas, o herege hoje não pretende apenas a mudança pontual de um ou outro dogma da igreja, que já é uma coisa gravíssima. A heresia atual pretende acabar com a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. É simplesmente o que ela pretende. Mas isso será, então, assuntos para vídeos próximos. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link
do vídeo anterior sobre esse mesmo assunto para vocês, então, acompanharem esses vídeos. Salve Maria!